Como é que foi, assim, as primeiras reações especialmente do comércio, né, quando tiveram decretos, né, ou informações da área pública, do domínio público que dissesse assim, não, precisa fechar a loja, precisa fechar o comércio, não vai poder trabalhar, talvez não se sabe por quanto tempo, mas como é que foi isso aí? De repente a Renata pode começar com a gente aí, dando uma noção para a gente como é que foi na Itália? Então, isso tudo aconteceu naquele final de semana do Carnaval, né? Eu me lembro que eu estava dando aula na sexta-feira, peguei o trem para vir para casa, tinham 4 casos na Itália. No domingo, já tinham 104, né? E aí, as crianças já ficaram sem aulas, mas as lojas ainda estavam abertas, o pessoal ainda estava querendo entender, porque a primeira coisa que fizeram foi tirar as crianças da escola. Isso. Fechou, né? E as lojas ainda continuavam, as pessoas não estavam entendendo, tanto que no final de semana posterior nós fomos para a Alemanha de carro. As crianças estavam em casa, ninguém estava entendendo muito bem exatamente qual era a extensão o que não era lockdown ainda, era uma medida protetiva, né? Então as crianças fora da escola, mas não podia sair, as fronteiras estavam abertas, né? E aí quando virou, que caiu a ficha, a gente diz, né? Aí fechou tudo. E quando fechou tudo, que deve ter sido umas 2 semanas depois, né, disso aí. E as pessoas, assim, aqui na Itália, eles têm uma característica eu digo assim, que é quase uma irmandade, né? Tipo, normalmente, fora situações de emergência, eles fazem assim. Agora, em agosto, por exemplo, são as férias de verão, né? 15 de agosto é um feriado importante, Ferragosto, na Itália, todo mundo fecha, todo mundo mesmo. Então, eles sabem que se ele fechar, o amigo dele ali do lado, ele não vai estar vendendo, porque também vai estar fechado, e o outro vai estar fechado, e o outro vai estar fechado. Então, quando fechou, foi uma coisa super interessante, porque todo mundo fechou. Todo mundo fechou com aquela sensação terrível de fechar, porém, com a tranquilidade dizendo, o meu vizinho, concorrente, parceiro de negócio, como a gente quiser chamar, ninguém está aberto, eu tenho que fazer isso. Uma grande consciência, ao meu ver, uma consciência comunitária. Né? Todo mundo fechou. Entendi. E na Alemanha foi parecido, Bruna? Como é que foram assim os primeiros momentos? Sim, o lockdown aqui, na verdade, foi dia 15 de março, começou. E no início também ninguém sabia quando que ia acabar. Então, os lojistas não sabiam o que fazer no início, né? Até as primeiras 2 semanas, as pessoas acharam, daqui 2 semanas a gente vai abrir de novo. Mas acabou que foi nosso lockdown aqui foi até dia 20 de abril. E não tinha nada aberto, né? Absolutamente nada, só supermercado e farmácia. Nem restaurante conseguiu abrir para fazer takeaway ou teleentrega. Eram muito poucos, assim. Quando tinha um restaurante do lado do outro, só um poderia abrir, para não precisar ficar várias pessoas juntas ali, né? Mas a maioria resolveu fechar, porque também não teria como operar. Mas, assim, a polícia aqui, a gente via a polícia a cada 1 hora, a polícia passava em cada bairro para ver. Porque a multa era muito alta. Então, as pessoas realmente não tinham o que fazer, né? Ninguém tentou vender de outra forma. Todo mundo fechou e todo mundo ficou em casa. No início, eu acho que todo mundo ficou um pouquinho resistente, mas como a multa era muito alta, acabou que não tinha outra opção, né? O pessoal teve que realmente fechar. E tanto é que o governo, depois da 2ª semana, começou a dar algum auxílio, principalmente para pagamento de aluguel, porque aqui também tem uma associação dos varejistas e eles, né, conversaram com o governo e pediram, a gente vai ter que ajudar os pequenos para reerguer aí, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Então foi tenso no início também. Sim. Andréia, Portugal, Andréia. Portugal também aqui foi uma coisa muito interessante, porque final de fevereiro a gente nem imaginava que pudesse chegar até aqui. Achava, isso aí chegou até a Espanha só, e nem vai descer o resto. E no dia 5 de março, aliás, dia 2 de março, nós tivemos os primeiros casos, que foram 2 ou 3. No dia 7, nós já estávamos todos em lockdown, já estávamos todos fechados. E o que é interessante, assim como a Renata falou, sobre o primeiro passo que o governo deu foi realmente fechar as creches, né? As crianças
até a escola em si foi, acho que 3 ou 4 dias depois, mas a creche começou primeiro. E aí deu um pânico geral, porque pensavam assim, quer dizer, o que eu faço agora? Eu sou mãe, não tenho a creche, como é que vai ser? Então teve um pouquinho de desencontro de informação nesse primeiro momento. E entre as mães ficarem em casa, né, ou o pai, quer dizer, um que é responsável pelas crianças, e efetivamente fechar o comércio e fechar a indústria e os serviços, levou aí quase 15 dias. Então, o próprio comércio sofreu um pouco com isso, pela falta de pessoas, né? Então, assim, as escalas mudaram, muita coisa aconteceu. E 15 dias depois, sim, então fechou tudo, e aquela coisa de também fechar sem a expectativa da abertura. Ninguém tinha uma noção se ia durar 15, 30, 90 dias, né? E tanto que depois a abertura foi gradual, e a gente teve que voltar atrás, né? Porque abriu e logo em seguida começou a ter um grande número de casos de Covid novamente, então se regrediu, se voltou de novo às medidas sanitárias mais fechadas, até que começou de novo uma abertura de novo gradual, que agora tem se mantido. E mesmo assim, em algumas regiões muito particulares, o número de casos ainda é tão alto, né, ou foi tão mais alto do que o resto, que tem medidas um pouquinho mais apertadas, como não abrir depois das 8 da noite, e realmente aqui, como as meninas falaram, a multa é pesada, por exemplo, os restaurantes, a polícia, os agentes policiais passam dentro dos restaurantes, porque eles podem ficar abertos depois das 8 se já tiver clientes lá dentro, mas eles pedem para olhar o ticket do caixa para ver se foi vendida alguma bebida alcoólica, alguma coisa depois das 20 horas. Então, assim, está muito, muito rigoroso, e atualmente ainda, o que mais sofre, os setores que mais sofrem, são os bares noturnos, as danceterias, né, as casas de show, porque isso nada está aberto ainda, nada está em funcionamento, e um ramo que tem reclamado muito, e eu acho que também existe em todos os lugares, são os feirantes. Porque imaginem o Brick da Redenção, a gente aqui tem a Feira da Ladra, né, fazendo uma comparação. E o que eles dizem é o seguinte: como que deixam abrir um centro comercial que está fechado, que todo mundo respira o mesmo ar, e eu não posso colocar a minha tenda num lugar que é aberto? Então, existem ainda situações, de certa forma, muito parecidas, né? Se a gente puder cruzar, né? Tem coisas que são muito parecidas com o que a gente vive aqui.